Agora sim, agora estamos gravando. Agora tudo bom. Esqueci de gravar no primeiro momento. Gente, pelo amor de Deus, me avise se é da próxima vez eu também esquecer. Porque senão depois outra pessoa pode ver a gravação, né? Então, hoje a gente vai falar de Michel Foucault. Boa noite, primeiramente, ou bom dia, boa tarde, boa noite. Ele, por enquanto, né? Não sabemos de espero que sim. Hoje a gente vai falar de Michel Foucault. Faltam pouquíssimos assuntos para terminarmos o nosso pequeno curso de filosofia barra sociologia Gold. E Michel Foucault é um dos caras mais contemporâneos barra mais maravilhosos. E um cara super contemporâneo, morreu em 84, com seus 58 aninhos. Se minhas contas estiverem certas, porque ele nasceu em 26. E estamos falando aqui já de um cara que basicamente vai viver o que consequências diretas do que consequências que estava vivendo, coisas que iam desencadear consequências diretas do que estamos vivendo hoje. Então, assim, aquilo que o Michel Foucault estava vivendo na época dele faz muito uma alusão muito grande ao que estamos vivendo agora, neste momento. Então, e por ser super contemporâneo, né, a gente tá falando de um autor bem complexo aí. Júlia, por que ele é complexo? Porque ele fala muito difícil, isso aqui. Não, é porque são muitas coisas ao mesmo tempo. Quando você vê autores contemporâneos, é igual você, eu, as pessoas contemporâneas. Você tem acesso a muita informação, muita coisa está acontecendo no seu período. Então você vai falar sobre muita coisa, você precisa conhecer muita coisa. Aquela coisa de que vocês no vestibular hoje vão saber muito mais do que quem estava prestando vestibular na década de 90, sabe? É sem comparação a relação aqui. Então, a gente sempre precisa olhar para esse viés, né? Porque a gente vai estar falando de vários conceitos diferentes e também ele vai fazer comparação com vários filósofos anteriores. Então, assim, caso você fique com dúvida em algum momento do que eu for falar, me para, a gente vai falando aos poucos desse filósofo, tá? A minha ideia é não estender muito essa aula, para não ficar muito difícil para vocês acompanharem e vocês conseguirem incorporar aos poucos para não dar tilt, né? Porque, como eu falei, a gente já está com muita coisa na cabeça, então eu vou tentar minimizar a aula para que vocês entendam. Mas assim, como eu estava falando, o Foucault foi muitas coisas na vida dele, né? Ele se formou em psicologia lá no Instituto de Paris, o cara então era francês, né? E ele foi muitas coisas, foi historiador, foi filósofo, foi crítico literário. A questão ativista em movimentos sociais também foi absurdamente marcante. Se alguém falou alguma coisa que eu não consigo ver neste momento. Nossa, que coincidência ele ter morrido em 84. Por que coincidência? Não entendi. Detalhe. A parada dos micropoderes da história do livro. Ah, tá, entendi. É, sim, verdade. É, realmente, 1984. Sim, lembra um pouco, sim. E isso é muito legal também, porque essa questão do Foucault, na questão dele ser um ativista, e a gente está falando de questões, assim, basicamente de direitos humanos, de esquerda, ele também foi um crítico absurdo dessa galera. E além das outras vertentes, né, de pessoas que estavam indiretamente no poder, ou estavam exercendo o poder de alguma forma. É bem legal a colocação do Fábio. O Foucault, ele faz psicologia por uma questão bem pessoal, assim. O Foucault, ele vai ser internado aos 20 e poucos anos no Hospital Psiquiátrico de Saint-Étienne, simplesmente porque ele vai ter uma tentativa de suicídio nessa época, ele vai ser internado.
Então, o interesse pela psicologia é meio marcante pelas próprias vivências do Foucault. E por ser uma figura pública, uma das primeiras, né, figuras públicas abertamente gays desse período, também é uma questão bem marcante e importante para Foucault. Os pais dele eram médicos, então ele era de uma classe média alta e os pais dele gostariam que ele fosse médico também, mas ele vai estar dentro da psicologia, vai atuar dentro da psicologia. Ele vai ser um professor de psicologia na Suécia, na Suécia, se não me engano. E ele vai ter uma erudição muito grande. Você vê em toda a trajetória do Foucault uma interdisciplinaridade muito grande dos estudos deles, por isso que ele fala também da questão de psiquiatria um pouco também, devido à questão da história dos pais e tudo mais, mas você vê isso em toda a trajetória acadêmica do Foucault, mas ele tem uma morte super precoce e falam que Foucault não conseguiu escrever realmente tudo o que ele gostaria, simplesmente porque ele morreu antes, e foi no período de complicações de AIDS, então ele vai morrer devido a complicações de doenças relacionadas à AIDS. Então, uma morte super precoce, falam que a gente simplesmente é um dos maiores intelectuais contemporâneos, assim, que a gente mais fala. Só que tem um porém, porque Foucault é um desses ditos desses maiores intelectuais, mas geralmente ninguém estuda Foucault. Geralmente nenhuma pessoa, porque ele incomoda basicamente todo mundo. Ele gosta de cutucar todo mundo, tanto qualquer lado, não existe lado para Foucault, existem questões a ser criticadas, basicamente. Então, esse lado crítico do Foucault é uma das questões mais marcantes, e por isso que nenhuma união política, nenhum movimento realmente dito, realmente abraça Foucault e traz ele como grande intelectual. Essa é uma questão bem marcante também nele. Então, você não ouve se falar muito sobre eu sou especialista em Foucault, isso não é muito comum, principalmente no Brasil. Isso tem uma grande crítica. Não olhem canais aleatórios de Foucault também, porque você tem uma grande má interpretação das obras de Foucault, uma baita de uma má interpretação em relação a Foucault. Principais obras dele. Pelas principais obras, a gente consegue ver que Foucault tem 3 principais linhas de estudo, que é a clínica, ou as questões médicas, né? As prisões e a questão da sexualidade. Então, você tem essas 3 principais questões e justamente nessa meio termo para entendimento dessas três figuras principais. No Foucault, você tem a questão da loucura, que essa é a principal questão que vamos falar em Foucault, porque principalmente essa a principal ideia que tem de vestibular. O segundo que tem de vestibular também é sempre de Jair Prunier, com a questão do nascimento das prisões. O nascimento da clínica não costuma cair tanto, agora a história da loucura e Jair Prunier são as principais obras que sempre caem. E a história da sexualidade é uma questão à parte que é muito difícil cair por questões de polêmicas, não sei se é polêmica, mas seriam assuntos delicados a serem tratados hoje e que na maior parte dos vestibulares a gente não trata de assuntos delicados. Eu vou explicar mais para frente por que essa questão é delicada em alguns aspectos. Essas são as principais obras dele. E apesar de ser um cara bem rebuscado, assim, as obras dele não são tão difíceis de ler. Então, se alguém aí quiser se atrever no sentido, quer dizer, ver um pouco sobre, não é tão difícil de entender a obra dele. E aí, as principais influências desse cara, a gente vai ter Kant no primeiro momento, principalmente pelas questões de epistemologia. O existencialismo, se você lembra lá, foi a aula passada, de Sartre, Beauvoir e tudo mais, principalmente Sartre, e Nietzsche. Se você precisar de um autor para falar, cara, ele se inspirou nele, Nietzsche, mano. Nietzsche é o cara que ele mais se inspirou. Agora, uma vez, vocês lembram o que é epistemologia?
Só um pequeno adendo. Vocês lembram o que é epistemologia? Alguém lembra? É a origem de uma palavra, algo do tipo, né? Mais ou menos. Mais ou menos isso. Tá tangenciando nesse ponto. Se ninguém lembra, a gente vai falar que epistemologia é o estudo do conhecimento. Se você quiser uma explicação mais rebuscada, porque agora estamos em um outro patamar do curso, não é mesmo? Mais complexo. Quando a gente fala de epistemologia, a gente fala de uma construção de pensamento de um período. Então, ou de uma sociedade, né? Então, a epistemologia é esse estudo em relação ao conhecimento, um período de uma sociedade ou de um autor específico. Então, epistemologia, de uma forma simplificada, é sempre o estudo do conhecimento. Como conseguimos conhecer? Para que serve esse conhecimento? Essa questão da epistemologia. Um conceito mais abrangente, epistemologia é basicamente o pensamento, o antro do pensamento de uma época, de uma forma mais complexa, como verdade, né? Mas vamos olhar um pouco mais além para isso. Primeiramente, nessa questão epistemológica, o Foucault ele faz uma arqueologia do saber. O que é essa arqueologia do saber? É tentar tirar, de alguma forma, da onde que a gente, como que a gente conseguiu conhecer dessa forma e por que nós conhecemos dessa forma. E, nesse sentido, o Foucault ele vai pegar bastante do Nietzsche quando ele fala que o conhecimento ele não é progressivo. Qual que é nesse sentido de conhecimento não é progressivo? No sentido de que a história do pensamento, a ciência, de maneira geral, ela tem um sentido não linear. A gente está acostumado a falar assim, estamos aqui, estamos no século XXI, então o que se estudou no século XX serviu de base para entendimento daquilo que temos no século XXI. Não necessariamente. Essa questão do Foucault. Isso justamente ele pega do Nietzsche, desse maluco bigodudo aqui. Por quê? Porque ele vai falar que cada época, cada período histórico vai construir sua verdade, vai construir aquilo que serve para aquela época. Então é nesse sentido de que não existe uma única verdade, não existe uma única forma de conhecer, mas cada época estrutura a sua forma de conhecer para realmente utilizar ela de alguma forma. E nesse sentido, justamente dito, que Foucault começa a perceber de que essa forma de conhecer, essa forma de verdade, de conhecimento, justamente é utilizado de alguma forma no sentido de poder. O que realmente sempre vai estar relacionado à filosofia de Foucault sempre são questões de poder. E uma coisa interessante também é que, nesse sentido, a gente não sabe muito bem, a gente não tem como ter uma verdade única. Isso vocês vão relacionar bastante com o existencialismo. Porque o tempo todo você tinha uma essência humana, um porquê humano, um porquê de estarmos aqui e tudo mais. E isso vem muito da questão iluminista, de que o homem é racional, o homem está aqui para descobrir e utilizar a natureza, e assim vamos conseguir, nesse desenvolvimento, fazer com que todas as mazelas sociais acabem, fazer com que tudo melhore, e estamos numa teleologia do conhecimento, estamos numa progressão, um crescimento de conhecimento. Isso vocês têm que lembrar. Isso para vocês está claro, de alguma forma? Isso está consolidado na mente de vocês? Isso para vocês está de boa?
Isso precisa estar bem de boa para vocês, que eu falei agora. Porque se você não estiver de boa, de alguma forma a gente vai ter que voltar para explicar isso. Percebam que já no primeiro momento, o Foucault ele não tem uma ideia simples. A gente está falando da arqueologia do saber. Mas, gente, como assim? A verdade não existe. Isso dá um pouco de bug mental, novamente. Então, vou explicar de novo, não consegui entender o que você falou. Beleza. O que acontece é que você é mais nova, né, no curso de Sociologia barra Filosofia, então dá um pouco de bug mesmo. Quando a gente estiver fazendo a revisão propriamente dita, vai melhorar um pouquinho bastante, eu espero. Eu vou parar a apresentação aqui. O restante isso está bem de boa, está bem consolidado na cabeça de vocês, podem falar se não estiver. Pessoal, é só a Carol que está com dúvida? Porque se for só a Carol, eu vou dar só uma pincelada. Senão vou ficar 30 horas aqui. Para te explicar, beleza. O que acontece? O restante está bem tranquilo, mas não entendi muito bem esse trecho. Beleza, o que acontece? Lá no Iluminismo, que eu coloquei aqui para vocês se lembrarem, a gente está no século XVIII. Século XVIII, a gente está em 1700. A formação do Estado Nacional e blá, 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 burguesia, todas essas questões de revoluções e tudo mais, e, mais do que isso, consolidação da racionalidade como explicação humana. O iluminismo, a base do iluminismo é sempre vamos iluminar a humanidade, vamos retirar as trevas da sociedade. Por quê? Porque com a racionalidade vamos conseguir fazer com que todas as mazelas sociais, mazelas no sentido de todas as coisas ruins do mundo, elas vão acabar porque estamos conhecendo a natureza, e conhecendo a natureza a gente vai conseguir descobrir todas as coisas para melhorar a vida, e a ciência vai acabar com todas as doenças. A gente tem um pouco ainda bastante como posso falar? Esse antecedente iluminista, ainda tem esse legado iluminista na nossa mente, no sentido de que o que vale os seres humanos são a questão racional e a ciência. Nós somos seres racionais e científicos e por isso conseguimos ordenar o mundo, estamos levando a iluminação para o mundo e tudo mais. Beleza. Dá um parênteses. E agora pula para Nietzsche. Nietzsche, a gente vai estar aqui já no século XX, já, praticamente. E Nietzsche, nesse período, vai falar, querido, vocês estão olhando aí para as questões racionais, nós não somos racionais. Essa porcaria dessa tendência única de só ver Apolo, de só ver o lado linear, pagar com Dionísio, isso vem desde Platão e isso vai acabar com a humanidade. Por quê? Porque a gente não é racional, a gente é muito mais irracional do que racional. E essa racionalidade não se representa. O mundo não se encaixa nisso. E vocês vão cagar com a humanidade simplesmente de fazer isso, em tentar falar que essa explicação existe. Pronto. Pula para Foucault, que é onde eu quero chegar. O Foucault, ele vai pegar Nietzsche e vai falar, olha, essa verdade estrutural, essa ciência que vocês estão falando tanto, ela não é linear, ela não é progressiva.
ela realmente ela só mostra uma pequena parte de um período histórico, de uma sociedade que, de certa forma, quer explicar dessa forma. A gente não consegue encaixar toda a história de uma forma progressiva e linear. Nós não estamos melhorando o mundo, nós não estamos conseguindo, a cada momento, fazer com que o que se passou antes vamos usar para depois. E ele dá um exemplo disso. Ele dá um exemplo com a história da loucura, de que esse não é necessariamente um progresso, e que essas explicações elas são simplesmente pautadas em uma época. Na história da loucura, ele mostra isso de uma forma muito marcante, porque ele fala assim, olha, existem três explicações, três formas de ver a loucura, de formas totalmente distintas, que não se relacionam necessariamente, e que não são necessariamente melhores ou piores que outra, mas simplesmente funcionaram para uma determinada época. E aí, nessa questão da loucura, ele fala, olha, beleza, durante a Idade Barroca, desde a Idade Média até o Renascimento, o louco, ele era um visionário, ele era uma pessoa que tinha um conhecimento próprio, era uma pessoa que tinha algum tipo de conhecimento místico, ou obscuro, ou divino, de alguma forma, que mostrava algum conhecimento diferente daquilo que a gente via na realidade. E temos vários exemplos de como podemos entender esse primeiro momento. Você pode pensar em Don Quixote, de que ele via seus moinhos como dragões e tudo mais, mas ele estava convivendo ali em sociedade. Ele simplesmente era errante. Joana Dark, que liderou exércitos, falando que estava liderando em nome de Deus, e outros tantos pessoas que não eram ditas como normais, no sentido de parênteses aí, mas que conviviam mais ou menos em sociedade, mas que eram um tipo de visionário, de líder, de algo a ser além, um tipo de visão além daquilo que todo mundo tinha. Como Antônio Conselheiro de Canoas pode ser um exemplo, não necessariamente está nesse período, mas são formas de ver essa questão maluca, louca, de não normalidade. Beleza? E aí, nesse sentido, eu vou chegar no porquê que a loucura não é uma questão biológica, não é uma verdade única, mas sim são facetas de determinadas épocas. O segundo momento da loucura é quando você tem o renascimento. É quando os loucos eles são culpados, nesse sentido de eles são perigosos, eles têm que ser colocados em hospitais, em manicômios, em hospícios, porque eles são culpados, eles têm uma coisa ruim neles, eles são perigosos para a sociedade, eles não são sociedade, então eles têm que ser trancafiados. Relembrando que pós-renascimento, lá para os seus 1800, 1700 e 800, vocês têm que lembrar desse período em sociologia, porque é nesse período que as pessoas são trancafiadas em hospitais psiquiátricos simplesmente por sua conduta. Então, não necessariamente pessoas com problemas mentais estão em hospitais psiquiátricos, mas sim são mulheres que não querem se casar ou querem sair dos seus casamentos, não querem ter filhos, são homossexuais que são trancafiados também. Todo mundo ia parar aqui que não tinha uma conduta aceitável para a sociedade. Pessoas que poderiam cometer crimes ou que eram simplesmente desabrigados, mendigos, que não aceitavam muito bem conviver e trabalhar, por exemplo. Tudo isso ia parar em manicômio. Esse vai falar assim, mas Júlia, isso é muito... isso aconteceu muito pouco no período. Querido, isso aconteceu de forma massiva nos Estados Unidos. Aconteceu esterilização em massa de pessoas. Isso aconteceu de esterilização em massa de pessoas na Europa também. As condições nesses hospitais eram horríveis, no sentido de piolhos, de pessoas sendo abusadas mentalmente, sexualmente, tanto faz. Então, essas pessoas, elas não eram necessariamente pessoas, eram quase como animais sendo colocados nesses hospitais. Ninguém muito bem fala disso, porque
Isso faz bastante parte da nossa história também. Isso aconteceu também no Brasil. De, e todos os tipos de condutas horríveis, no sentido de para conter essas pessoas que simplesmente eram loucas, eram aceitáveis porque elas não eram pessoas, então se faz. Então já muda o sentido de loucura. E aí, quando a gente começa a estudar questões mentais, principalmente depois de Freud e tudo mais, a gente começa a criar o louco não mais como um sujeito, mas sim como um objeto de estudo a ser curado e regenerado para voltar a trabalhar. O mote maior do Freud sempre foi: se eu puder melhorar meu paciente para que ele trabalhe, descanse e ame razoavelmente, eu fiz meu efeito. Então é exatamente nesse sentido que o Foucault fala. É nesse período que o louco, ele perdeu, o louco, né, no sentido de não normal, ele perdeu totalmente a autonomia, porque ele não é mais visto nem como um ser, ele é visto simplesmente como um objeto a ser estudado, curado e regenerado na sociedade. E aí vocês lembram de toda a história desse processo de cura, com experimentos malucos, desde eletrochoque, de lobotomia, etc, etc, etc. Então, é nesse sentido que Foucault fala a loucura ela não é uma questão biológica necessariamente, mas ela é social. Existe um louco e um não louco colocado em sociedade, aquele que precisa ser curado e aquele que não precisa atualmente. Antes, os loucos eram simplesmente jogados em basicamente prisões, e, mas na Idade Média isso não era visto. Na verdade, eles eram vistos como um conhecimento próprio. Então, quer dizer, cada época colocou uma questão para a loucura diferente. E ela não necessariamente pior ou melhor, porque o que você considera como loucura ou não? E você lembra do Alienista, se você lembra lá de Machado de Assis, barra literatura aí, você vai lembrando que eu falo assim, aí um spoiler do livro. Gente, esse livro é velho pra caramba e provavelmente você não vai ler se não quer no vestibular. Então, muito raro quem lê simplesmente por ler. Só eu mesmo, eu era maluca de biblioteca. O alienista é um cara que ele vai tentar estudar doenças mentais, ele tenta olhar o que realmente é um doente e um não doente. Aí quando ele vê, ele coloca todo mundo dentro do hospital. E ele não entende como todo mundo pode estar dentro do hospital, ele tira todo mundo e se tranca lá dentro. Então, nesse sentido, quem é objeto de estudo, nesse sentido social, é a maior questão de Foucault. No sentido de que essa questão de verdade e de ciência, ela não é necessariamente melhor ou pior. Ela simplesmente é uma estrutura condicionada a um tempo, a uma época. E é justamente aí a sua ideia de seres humanos, de homem, né, propriamente, se você for colocar de uma forma meio sexista aí de falar. Mas ele fala assim, o homem foi inventado no século XVIII, nesse sentido iluminista mesmo, de que o homem vai iluminar a humanidade, vai melhorar a humanidade, e ele é o detentor do conhecimento, ele é o detentor daquilo que vai iluminar o mundo. Então é nesse sentido de que Foucault pega Nietzsche e fala, então, esse é um problema porque a gente está se autodenominando alguma coisa, denominando a sociedade, e falando que a ciência vai conseguir aumentar, melhorar o mundo. Não, a gente cagou nisso. E aí ele dá o exemplo da loucura nesse sentido, e mais do que isso, ele usa a loucura para falar de uma relação de poder nesse sentido. De como pode ser curado essas questões que são ruins em sociedade, ou ditas como ruins em sociedade, né? E é exatamente aí que ele fala da questão de poder. De que o poder não é necessariamente algo que se exerce. Alguém tem poder. Alguém não é necessariamente no sentido de algo que você possa possuir. Você não é detentor de poder. Alguém não tem esse poder em si.
E ele não acontece sim para baixo, não acontece no sentido de governo, por exemplo. Ah, porque o presidente tem mais poder do que o governador, tem mais poder do que o prefeito. Não. Ele fala necessariamente de que existem micropoderes, de que existem correntes de poder em sociedade. O que vale necessariamente é aquilo que você está vivendo na época, naquele período, naquele momento, naquela sociedade. Que o poder se estabelece simplesmente em que alguém tenta exercer poder sobre outra pessoa e essa pessoa aceita. Ponto. É simplesmente essa relação de subjugador, subordinado. Só. É só isso. E essas correntes de micropoderes, elas estão relacionadas necessariamente com o seu dia a dia. E só. A gente fica muito conectado com a questão de poder. Ah, a questão de presidente, com a questão de governador. Mas o que acontece, tipo, no seu cursinho agora? O que acontece na sua escola? O que acontece, sei lá, na sua comunidade, no seu bairro? Entende? Foucault, ele fala que essa estruturação de poder, ela faz muito mais sentido e tem uma influência muito mais absurda para você do que qualquer outra relação de, um, de governo, de Estado. E é justamente aí que ele vai falar de como essas relações elas vão se ramificando, do quanto isso está relacionado, de alguma forma, com as estruturas vigentes que a gente tem hoje de disciplinação do indivíduo. Mas, nesse sentido, eu queria perguntar para vocês estão conseguindo acompanhar? Tá dando de boa para acompanhar? Ficou alguma dúvida no processo? O Otávio falou, like, como a Casa Verde? E Casa Verde? Galinista? Sim, então, nesse sentido da loucura, ele vai falar exatamente de quanto as questões estão relacionadas, de alguma forma, às questões tanto de disciplinação do indivíduo, quanto na questão de quem determina aquilo que é normal, aquilo que não é normal, e do quanto conhecimento que a gente tem, de alguma forma, e do que a gente estabelece, né, de conhecimento, também se relaciona a essa questão de poder. É exatamente aí que o Foucault ele vai bifurcar a relação de poder em dois setores. Primeiro, no fator individual, do biopoder, né, que ele chama, no sentido, e aí ele fala também do surgimento das prisões, no sentido de disciplinação, não sei se fala assim, disciplinarização, eu não sei ao certo. Mas como que ele fala nesse sentido? Ele faz toda essa trajetória da loucura e depois ele fala das questões de surgimento das prisões, porque indiretamente eles estão relacionados também. Porque uma hora eles falavam que todo mundo era louco e depois eles dividiram isso. Dividiram para as questões de prisões e para as questões de hospitais psiquiátricos a serem curados. E nesse sentido de biopoder disciplinador, ele fala também um pouco das questões marxistas, mas eu já chego lá. O que acontece? O surgimento das prisões, eles são uma substituição dos assassinatos de praça pública. Gente, eu não sei se eu escrevi alguma coisa errada aí no processo, porque eu escrevi meio rápido. Então, se alguma coisa aí estiver meio errado nos slides, ignorem, tá? Mas então, antes, como que a gente punia alguém? A gente simplesmente colocava em praça pública, quer dizer, a gente não, né? Relações de governamentais, questões governamentais. Colocava em praça pública, matava, esquartejava,
aqui Tiradentes, para ilustrar, né? E esquartejavam em praça pública e colocavam uns pedaços aí, colocado em alguns lugares para mostrar, olha, se você fizer alguma coisa, você morre, ou algo assim. Não necessariamente esquartejado, né? Mas tem aquela coisa de guilhotina e tudo mais. O que acontece é que as prisões, elas tiveram outra visão em relação a essa questão. Por quê? Se cria a ideia de um delinquente ou alguém que foi contra ou não seguiu necessariamente as leis. Nesse sentido de não seguir necessariamente as leis, essa pessoa ela precisa ser regenerada, ela precisa ser curada de alguma forma. E como se cura de alguma forma essa pessoa? Disciplinando ela, no sentido de daí o vigiar e punir. E como que você vigia essa pessoa? E aí que surge um pouco das questões da ideia do panótipo. O panótipo, ela foi uma arquitetura, né, criada lá pro século XVIII, mais ou menos, um pouco depois também, século XVIII, XIX. E essa estrutura aqui foi pensada em prisões, em fábricas. E aqui você tem várias celazinhas, ou vários conjuntos de pessoas trabalhando, onde você tem uma vigilância central. E o problema dessa questão do panótipo é que todas as pessoas que estão aqui, nessa em volta da central de vigilância, elas estão fazendo suas atividades, mas elas não sabem se elas estão sendo vigiadas ou não. Porque essa estrutura central aqui, ela não necessariamente ela precisava de um farolzinho aqui olhando. Ela simplesmente estava ali com seus vidros que não davam para ver muito bem. Para você ter uma noção um pouco mais atual, você vai lembrar de um shopping. Um shopping você tem todos os andares, geralmente. E todos os andares, geralmente, você tem uma questão central aqui que muitas vezes está colocada com várias câmeras. Para você conseguir ver cada um dos andares, mas você não sabe muito bem se estão te vendo ou não no conteúdo. Você pode trocar e pensar na prisão mesmo. Também ela pode ser assim, redondinha, mas geralmente ela é nu, nesse sentido de que aqui em U você tem todas as salas de uma escola, e aqui no centro, provavelmente, no final, você tem a diretoria. E todo mundo aqui da diretoria, geralmente você consegue ver a maior parte das salas. Você pode trocar e pensar no shopping, você pode trocar e pensar numa prisão, você pode trocar, pensar em alguns tipos de igrejas, você pode trocar e colocar hospital. E justamente esse tipo de ideia aqui são justamente aquelas ideias de instituições que vão educar vocês. Se você lembra lá de sociologia, o panótipo, ele está justamente nesse sentido de você disciplinar a pessoa e a partir daí ela foi tão vista, ela foi tão vigiada por tanto tempo, e depois de um tempo ela se auto-vigia para não realizar mais aqueles tipos de atividades. Por quê? Porque aquele que não segue as regras vai ser punido de uma forma. Vai ficar mais tempo ali. Simplesmente nesse sentido também, isso aqui foi pensado no sentido de fábricas. Então, trabalho mais rápido, com menos tempo possível de produção, sem qualquer tipo de roubo ou qualquer coisa nesse sentido de não adestramento, né? Então, o panótipo e toda a estrutura que você tem atual e contemporânea é um sentido de disciplinarização, é um sentido de, eu não sei se essa palavra está certa, perdão, gente. Não sei se é um sentido de disciplina dos seres humanos. Para que a gente seja dócil, trabalhe
e não critique. Se você está ligado lá em Escola de Frankfurt, isso também está relacionado a todas aquelas questões. Mas aqui, principalmente, ele fala das relações de poder. Nesse sentido de que as prisões, elas também surgiram nesse sentido. De que ela é muito mais efetiva, esse sentido de você vigiar e dedicar punições num sentido disciplinador, de alguma forma, do que simplesmente você matar pessoas. É muito melhor que você realmente simplesmente tenha essa questão de vigilância constante, porque você disciplina e educa a pessoa para que ela não realize questões delinquentes. E mais do que isso, você pode regenerar a pessoa e voltar ela de alguma forma para a sociedade. Então, nesse sentido, você vai lembrar de um sentido marxista, porém, esse sentido de trabalho, não critique, como eu falei da questão da escola de Frankfurt e tudo mais, só que isso vai além disso. Por quê? No sentido marxista, você vai lembrar lá de superestrutura e infraestrutura, no sentido de material e imaterial. Mas nesse sentido, pós-Escola de Frankfurt, em Foucault, esse sentido de infraestrutura e superestrutura, elas se confundem. Se você lembrar lá de Marx, você vai estar ligado que superestrutura é o sentido cultural, psicológico, de leis e normas. E a infraestrutura é no sentido material, aquilo que você usa de forma material nas relações de produção. E aí, nesse sentido, você confunde, porque é algo material que indiretamente está relacionado a um poder psicológico, e é uma estrutura disciplinadora. É exatamente aí que se confunde as relações. E mais do que isso, dificulta ainda mais você conseguir crítica nesse período, porque você nem sabe se você está sendo... Você nem entende que você está sendo educado e vigiado constantemente. E nesse sentido de disciplina constante também, você tem aquilo que é certo e errado como certo em seres humanos ou não certo em seres humanos. Aqueles que são não certos precisam ser medicados, ou se você infringir em algum sentido não era considerado uma questão mental, então você precisa ser disciplinado dentro das prisões. Você precisa voltar a produzir dentro da sociedade. E aí que é a questão do biopoder. Porque cada indivíduo conta nesse sentido disciplinador. Cada indivíduo, ele traz esse sentido de poder já instaurado. Por que, de novo? Porque a questão de poder em Foucault é sempre que deve existir alguém que exerce esse poder, que implica esse poder, que subjuga alguém, mas deve existir necessariamente aquele que aceita ser subjugado. Então, é nesse sentido de que cada indivíduo conta e que cada indivíduo não deve ser um delinquente. É exatamente aí que está o vigiar e o punir de Foucault, uma das partes mais legais. E se a gente passar por um sentido tecnológico, né, hoje, de câmeras e vigilância constante de históricos de internet, a parte de vocês morreria de ver os históricos da internet. Mas acontece que os seus históricos de internet, na verdade, estão para grande parte das empresas. Grande parte das empresas tem cookies de rastreamento no seu computador, nos seus sites, e sabem necessariamente que você pesquisa, para você comprar, mais que isso. Se você olhar um pouco depois do World Trade Center, as torres gêmeas lá terem caído, o quanto essa questão de vigilância nos Estados Unidos é absurda. Ao ponto de uma pessoa que estava pesquisando panela de pressão nas internets e que tinha alguma ascendência árabe, foi presa, porque achavam que era um terrorista. Então, até que ponto vai essa questão de vigilância e punição?
aquilo que é realmente um delinquente e o que não é. Depende daquele que está realmente tentando exercer o poder e aquele que aceita de alguma forma ou é subjugado por esse poder de alguma forma. E é justamente esse sentido de micropoder. A pessoa, ou eu não me lembro o nome, era um estudante ainda. O estudante estava simplesmente na casa dele, ele estava pesquisando panela de pressão e foi preso. Simplesmente porque ele pesquisou uma panela de pressão. Imagina estando deprimida. Então, períodos não muito animadores, né? Mas pelo menos nesse sentido, o Foucault fala o quanto que você precisa saber essas estruturas para que você consiga, de alguma forma, identificar e entender o que você vive. Deu para acompanhar? Deu para entender? Pessoal? Entendido? Não entendido? Tudo certo? Nada resolvido? Alô? Pessoal, tá de boa? Posso continuar tranquilinho? Ou vocês querem que pare por hoje? Eu volto na próxima aula. Beleza, se for para continuar, então eu acredito que eu vou acabar hoje mesmo. Então, de boa, então, gente. Vocês estão maravilhosos já, já estão sabendo tanto de filosofia, tão de boa. Então, nesse sentido, a gente tem. Ai, meu Deus. Pronto. Aí. Então, nesse sentido, você tem uma vigilância permanente desse indivíduo. Não só no seu local de trabalho, mas na sua casa, na sua escola, na sua igreja. E o tempo todo você é adestrado de alguma forma. Você, o tempo todo, e nesse sentido não é só o seu pensamento, é a sua forma de vestir, é a sua forma do seu cabelo, a forma das suas roupas, a forma como é a estrutura física do seu corpo. Tudo isso de alguma forma é disciplinado em tempo, em espaço, como uma máquina. Você, o tempo todo, você é adestrado de uma forma praticamente como uma máquina. E o tempo todo a gente não percebe o quanto isso é uma forma absurdamente eficaz de dominação. Porque nesse sentido capitalista, né, de trabalho, a gente generalizou essa questão de poder num sentido absurdo. A gente tem vários indivíduos, esses indivíduos eles pararam de conseguir se alimentar propriamente daquilo que existia de material disponível no mundo. E aí o que a gente fez foi que a gente modificou grande parte da natureza para nos estabelecer, para nos alimentar, para nos, de alguma forma, subsidiar nesse sentido. Mas o problema é que isso não é mais suficiente. Então você cria divisões e divisões de trabalho, divisões e divisões de necessidades falas e que você nem sabe muito bem por que você está trabalhando. E aí, quando você vê, você simplesmente é vigiado constantemente para exercer um trabalho que você não faz ideia do porquê que você está fazendo, ou do porquê necessariamente não faz ideia do porquê que você está se vestindo dessa forma, não faz ideia do porquê o seu cabelo tem determinado tipo de formato, e por que você quer um determinado tipo de cor, porque você é bombardeado constantemente de disciplinação do seu corpo e da sua mente. E daí que é a questão de biopoder. De constantemente você não está exercendo seu próprio poder individual de felicidade. Porque, sem você saber, você está simplesmente seguindo uma questão de eficiência permanente.
de disciplinação permanente, internalização dessa vigilância, dessa disciplinação, essa disciplina constante de você. Mas, Júlia, mas eu quero ser uma pessoa revolucionária e tal. Então, é uma puta de uma dificuldade. Simplesmente porque a maior parte das vezes, quanto você consegue? E qual as consequências que você consegue suportar dessa não disciplina? Porque justamente existem consequências bem marcantes para quem não é disciplinado e não segue a massa. Questões de prisões ou outras questões. Né? Nesse sentido da loucura, constantemente alguns tipos de curas ou de problemas mentais são colocados como errados em sociedade e não necessariamente são errados. O projeto por aí tá, e aí volta e vai e volta. Tipo, 2017 voltou com força pra caramba e volta constantemente por aí afora. E simplesmente porque é algo errado na sociedade. Outros tipos de problemas mentais, colocados como problemas mentais ou com doenças mentais, que precisam ser curadas, precisam ser medicadas, a maior parte das vezes, eu falo para vocês todo o tempo, eu tenho depressão, tenho ansiedade, mas do quanto a minha depressão e a minha ansiedade, ela não é exterior de alguma forma. E não necessariamente aquilo que eu exerço em mim é a causa dessa depressão. Quanto isso vem de fora, quanto isso vem dessa questão de disciplinação, entende? E do quanto isso é visto como errado também. Para vocês terem noção também, nesse sentido da clínica e do Foucault, o quanto isso foi uma questão marcante do Foucault de anti-psiquiatria no Foucault. Porque ele falava que grande parte das doenças mentais, elas não eram realmente doenças. Sem contar que você está ligado que grande parte de relacionamentos homoafetivos, em parar aqui, mulheres, não, etc, etc, etc. Mas justamente nesse sentido psicológico mesmo. Simplesmente como questões de depressão, ou questões de... Enquanto isso também não é algo, de certa forma, colocado como uma questão de poder, de aquele que não se adequa em sociedade. É isso que o Foucault fala tanto. E do quanto isso, ele fala que isso é errado dentro das questões médicas, propriamente. Então, nesse sentido, as prisões, o estabelecimento da clínica, ela faz justamente o poder muito mais eficiente do que todos os outros antes. E você tem uma questão central também, que é o processo de conhecimento técnico. A questão do conhecimento técnico também é uma questão de poder e dominação e segregação para Foucault, porque justamente você é fadado por essa questão de micropoder justamente por não conhecer, não ter acesso a esse conhecimento. Então, assim, você vai num médico psiquiatra, você conhece psiquiatria? Não. Você sabe psicologia? Não. Você simplesmente aceita aquilo que é dado a você. Assim como o que eu estou falando aqui. A maior parte das vezes, os professores, eles vêm não com o sentido de dialogar com vocês. Simplesmente porque o vestibular também não cobra assim, né? Então, temos dificuldade nesse momento também de fazer algo nesse sentido. Mas sempre a gente vem no sentido de poder também. Porque vocês não conhecem sobre alguma coisa e a gente vem e fala algo sobre que vocês não conhecem. E vocês simplesmente aceitam isso. Aquilo que está nas suas apostilas, vocês não têm conhecimento sobre. Vocês simplesmente aceitam. Isso vai para todos os sentidos de questão de peritos e as questões das novas ciências de especialistas, né? Porque quanto mais segregação você tem no conhecimento,
isso Foucault fala bastante, do quanto a segregação do conhecimento também virou algo de uma dominação constante. Porque a partir do momento que você não fala sobre alguma coisa, você não tem conhecimento sobre alguma coisa, você perde o poder de diálogo. É sempre uma relação de poder. Porque se você não conhece, você não sabe se é realmente pela certa ou não. Então, o tempo todo, isso vem bastante do iluminismo também, de que existe uma verdade única. Existe uma verdade que estamos caminhando para melhorar a sociedade. Então, nesse sentido, é sempre um poder estabelecido por uma instituição. Beleza, uma questão de uma instituição de medicina, uma escola específica, é algo que, de alguma forma, legitima esse poder. E quando você legitima esse poder, de alguma forma você legitima tipos de violência específicas que são atuados em determinados indivíduos. E aí você tem a perpetuação, né, dessa engrenagem toda, de que você não conhece sobre alguma coisa, você precisa de alguma forma se estabelecer, você se encaixa naquilo que é dito, nos seus discursos que são passados, e a partir daí você não se mantém nessa engrenagem, sem necessariamente criticar as verdades que foram te dadas do alto abaixo. E é justamente nesse sentido de adestramento que o Foucault ele volta para a questão iluminista e que ele fala de que todas essas estruturas e do quanto o conhecimento surgiu a partir das questões do iluminismo, porque as ciências humanas elas surgiram a partir do iluminismo. E voltando no coisa do iluminismo, no slide do iluminismo, vocês estão ligados de que toda essa questão do poder político e econômico ele estava necessariamente relacionado a criar um Estado nacional que determinava aquilo que era útil, aquilo que deveria ser utilizado para produção. Por quê? Estamos colocando a burguesia no poder e a máxima é a questão de lucro e do quanto uma questão de não crítica, de criar corpos dóceis e úteis, né? É também uma característica de adestramento. E do quanto essa questão não crítica é falada também nas questões de marxismos, principalmente escola de Frankfurt, né? Mas essa parte, justamente, é sempre dada como algo errado dentro do sentido político. Porque vocês estão ligados que nesse período também a gente tem, por exemplo, a institucionalização da União Soviética. E ele fala justamente que essas questões de poder também são estabelecidas lá. E aí, nesse sentido, o Foucault, ele também vai falar de todas essas características de dominação naquele período, naquele tipo de sociedade, e não só no capitalismo. Então, nesse sentido aqui de se criar especialistas e tudo mais, você cria o nascimento da clínica, né? Do discurso médico, de aquilo que era certo e errado, aquelas pessoas que estavam doentes ou não, e que elas são diagnosticadas de alguma forma como alguma coisa. E ele fala o quanto dessa consolidação do discurso médico cria algo também no sentido de higienização. Higienização no sentido justamente de que existe necessariamente algo certo e errado. E essa questão da clínica, voltando para as questões psicológicas, né? E é sempre nesse sentido de que se estabelece justamente um discurso de existe um certo e um errado. E existem determinados tipos de saber que são bons e ruins. Então, o tempo todo eu falo filosofia, sociologia, não é algo bom, certo? Nunca é visto como algo bom. Simplesmente porque não é algo útil. É algo que gera crítica, na parte das vezes. E, nesse sentido, justamente a quebra desses discursos não é bom para a engrenagem social. E aí que ele fala assim, tá, mas você está falando que tem tudo de verdade, mas é exatamente tipo, não existe, voltando tudo isso, né? A gente tenta falar sobre existe uma linearidade, existe uma natureza humana, não existe. E é justamente aí a correlação com o existencialismo.
Você o tempo todo, você muda e você se constrói o tempo todo. Aí o memezinho, né, da Lady Gaga falando, I was born this way, eu nasci dessa forma. Aí o Coelho fala assim, não, você é uma produção de relações de poder. Você foi construído, na parte das vezes, dessas relações de poder. Você é construído para essa engrenagem social que você nem se pergunta sobre. E justamente aí no existencialismo, de que você precisaria necessariamente ter coragem de se estabelecer, de se encontrar necessariamente dita. E justamente tudo isso é, de alguma forma, indiretamente relacionado a Nietzsche. Quando ele fala, torna-te quem tu és. Torna-te quem você é. Porque ter coragem realmente de ser quem você é, e enfrentar as consequências disso, é uma puta de uma questão pesada, é difícil pra caramba. Porque tudo aquilo que se determinou como verdade é algo totalmente construído. É algo completamente, simplesmente determinado de alguma forma por uma questão que você nem se perguntava sobre isso. E você vai falar assim, minha Júlia, mas, por exemplo, nas questões exatas, todo mundo fala assim, nas questões exatas, né, essa relação de saber, isso é uma linearidade. A gente tem uma construção. Tá, e Einstein, que quebrou as leis da física newtoniana. Então, na maior parte das vezes, não, nem nas ciências exatas a gente tem necessariamente uma linearidade de pensamento. Porque às vezes vem algo totalmente contrário e que a maior parte das pessoas fica chocada e critica e chama de louco e tudo isso. Basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Eu resumi bastante, porque também questões de Foucault não é tão absurdamente assim importante. Para vocês terem noção da questão do ativismo, deu para entender, gente? Deu para entender de boa até aqui? Tá tranquilo? Deu para entender? Ficou alguma dúvida no processo? Não? Beleza, então. Arrasado, gente. Vai estar dando tempo de eu fazer uma questãozinha. Então. Muito bom. A questão do ativismo do Foucault, você tem questões ímpares na questão do ativismo do Foucault. Por quê? Ele faz um ferrenho crítico de várias das nomenclaturas, né, por aí fora das questões ativistas. Mas ele defendeu muito a questão dos migrantes. Se vocês lembram desse período de quase 80, vocês vão lembrar que foi o que aconteceu e acontece até hoje na Europa, de navios vindos de ex-colônias europeias, e que uma parte das pessoas morria na praia porque estavam com superpopulação nos navios, ou simplesmente essas pessoas eram enxotadas de volta para os seus países. E aí a questão, de novo, de existe uma vida e uma não-vida, né? Existe um humano e um não humano, um certo e um errado. Assim como todas as questões de presos políticos, as questões de liberdade, das questões homoafetivas, principalmente, e femininas também. Então, você vê direto o Sartre, a Beauvoir e o Foucault, amiguinhos, indo em passeatas por alguma coisa. Vocês estão ligados em Maio de 68. Então, Foucault também participa disso também. E uma questão recente, uma questão mais próxima, né, do Foucault, Foucault veio aqui na ditadura militar. Se vocês estão lembrados lá do assassinato de Vladimir Herzog, o Foucault vai no enterro de Vladimir Herzog para a questão de questão de liberdade, e o governo brasileiro simplesmente fala, olha, você está convidado a se retirar. E ele tentava lecionar um pouco na USP, ele vem para o Brasil em vários momentos, principalmente nessa questão da ditadura militar. E também ele fala bastante sobre as questões de, por exemplo,
a Argélia, por exemplo, todos os tipos de colônias francesas também, ou ex-colônias francesas, e do quanto a responsabilidade nessa questão das colônias fazia parte da sociedade. E do quanto todas as configurações que eu falo aqui de poder também estão justamente relacionadas a nós, propriamente dito. No sentido de que sempre deve existir alguém que exerce poder e alguém que subjuga ele. Alguém que abaixa a cabeça, né? Alguém que martela e alguém que abaixa a cabeça. Nesse sentido mais prático. Então, nesse sentido, as ramificações de poder, os micropoderes, eles estão justamente relacionados ao seu dia a dia, a você, a eu, a nós todos. E fazendo com que essas relações de poder se mantenham, com que essas relações se mantenham de alguma forma. Então, é justamente aí a responsabilidade, propriamente dita, de cada uma das pessoas. E o quanto ele fala de que essa responsabilidade, ela não é necessariamente de baixo para cima. Ela também se configura como uma rede. Ela não se configura assim, eu vou esperar que o meu presidente faça alguma coisa, eu vou esperar que o meu governador faça alguma coisa. Não, querido, é eu, você, nós, todo dia. E faz com que as diferenças aconteçam. E faz com que alguém não seja maltratado, por exemplo, no estabelecimento. Não seja ridicularizado nessa escola. É daí que vem as relações de poder, do dia a dia. Não é vou esperar do meu prefeito fazer alguma coisa. Porque cada um tem a sua responsabilidade nas relações de poder. Justamente por essa questão de micropoderes. E não no sentido de cima para baixo, numa cadeia, numa pirâmide de poder. E é justamente aí também que você vai lembrar de existencialismo na questão de responsabilidade. Cada um é responsável também por aquilo que faz no dia a dia, apesar do que fizeram com você. E é justamente aí também que está Foucault, falando o que você fez para melhorar as questões que estão aqui. E aí a questão da atitude crítica. O tempo todo criticar e rever todas as questões, isso é a base da filosofia, né? E tentar, de alguma forma, relacionar com o seu dia a dia e transformar essas relações de micropoderes que você faz e recebe todos os dias. Eu resumi bastante, gente, o Foucault, mas o que cai no vestibular, uma parte das vezes, é isto. Geralmente, não é nada além disso. E essa relação de poder é sempre dinâmica, tá, gente? Sempre lembre disso, que está em constante transformação. E cada um tem um papel nessa relação de poder, de alguma forma, de interferir nessa questão de aceitação ou não aceitação das relações de dominação. Dá uma pequena revisãozinha agora. Nossa, é verdade. Vamos fazer isso. Como eu ainda tenho 10 minutos, não, antes de dar um intervalo ainda para vocês, aqui a gente tem uma pequena revisão, né? De cantadas intelectuais. A gente tem Karl Marx que fala, queria ser a mais-valia para entrar nessa mercadoria. O Michel Foucault que fala, gostaria de ter o biopoder total deste corpo, sobre esse corpo. O Hegel que fala, minha antítese nessa tese. E o Platão que fala, meus olhos me enganam, pois vejo a perfeição. Nessas cantadas intelectuais. Então, como tem 4 pessoas aqui falando de conceitos distintos, expliquem para mim o que é mais-valia em Marx? O que é o biopoder em Foucault, que eu falei para vocês? Por que em Hegel a cantada dele é antítese nessa tese? Por quê? Qual que é a principal ideia do Hegel? E o Platão, do porquê que ele faz essa pequena cantadazinha aqui também? Me expliquem aí. Ver se vocês estão os bichão mesmo da filosofia. Brincadeira, só uma brincadeirinha pra gente finalizar a aula.
Vou finalizar aqui a gravação, porque fechou aqui em Foucault, tá, gente? É basicamente isso que é no vestibular. As aulas já estão no Drive, tá tudo já certinho lá, bonitinho. E qualquer dúvida, vamos falando aí. E é nóis, gente. Vou parar a gravação só porque não quero infortúnios em relação a quem por responder as questões.